Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Isto mesmo, dentro deste ministério tão lindo que levanta torres de oração, de adoração, sem cessar 24 horas. E trazendo também na pregação da palavra o entendimento da vontade de Deus, estudando as Escrituras. E através deste ministério e através deste programa, queremos trazer para você o que a palavra de Deus nos fala sobre o reino de Deus nesta série de estudos que começamos hoje. Isto mesmo, no programa de hoje conversaremos sobre o reino de Deus no Antigo Testamento. O que a Bíblia nos fala sobre o reino de Deus? Há uma diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus? O que isso significa para nós hoje, para a Igreja do Senhor e para todos nós? Que reino é este? O que o Senhor quer nos ensinar? Deixe o seu coração aberto e pronto para ser ensinado pelo Espírito de Deus, porque o programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que reino nos fala a respeito de rei, de súditos, nos fala a respeito de algo tão especial, nos fala a respeito de uma nação, um povo, nos fala a respeito de um sistema de governo, nos fala de um rei. O rei, no início escolhido pelo povo e depois mantido ali no trono pela realeza, ou seja, a sucessão dos seus familiares. É o reino de Deus, um reino onde Deus é o rei, onde Deus é o Senhor. O reino dos céus é um reino onde o Senhor governa sobre tudo. O reino dos céus, o reino onde o Senhor tem o seu trono, onde o Senhor tem os seus súditos, onde o Senhor é honrado e governa sobre tudo. Isto é o reino de Deus, isto é o reino dos céus. E nós vamos ver que o Antigo Testamento já nos falava deste reino e também nós vamos ver que no Novo Testamento a mensagem de Jesus começa falando a respeito do reino de Deus, a respeito do reino dos céus. É interessante que o primeiro livro do Novo Testamento é o Evangelho segundo Mateus. E Mateus, ele escreve toda a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, a sua ressurreição, mostrando Jesus como rei, mostrando Jesus como o Senhor não apenas de Israel, não apenas o Senhor daquela nação, mas o Senhor de toda a terra, o Filho do Deus vivo, que governa sobre todas as coisas, o Rei que domina sobre a natureza, andando sobre as águas, ordenando ao vento para que cesse, as ondas do mar para que se acalmem. Jesus, o Rei, Senhor da natureza. Jesus operando sinais e maravilhas. Jesus multiplicando o pão e os peixes. Jesus curando os enfermos, tendo autoridade sobre toda e qualquer enfermidade, tendo autoridade sobre a morte, ressuscitando mortos, um morto que acabou de morrer, como aquela menina filha de Jairo. Um morto que já houve o velório, já está com a rigidez cadavérica, está indo para o túmulo como o filho da viúva de Naim. Um morto que já foi sepultado há 4 dias, o seu corpo já está em decomposição e o mau cheiro da decomposição, como Lázaro. Jesus tem poder sobre a morte, tem poder sobre a enfermidade, tem poder sobre a natureza, tem poder sobre os demônios, quando Ele ordena dizendo: sai deste homem,
e nunca mais torne a ele. E os demônios têm de sair, têm de obedecer, mesmo que relutando, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, viestes atormentar-nos antes do tempo, mas têm de obedecer. O Rei do reino de Deus, o Rei deste reino dos céus, este Rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus, Yeshua de Nazaré. Mas vamos ver no programa de hoje o reino de Deus no Antigo Testamento. Então vamos a alguns textos do Antigo Testamento que nos mostram o Senhor falando de um reino de justiça, um reino de paz, um reino de amor. Um reino que os homens esperam, um reino que os judeus aguardavam, um reino que era hipotético, era utopia. Não, um reino prometido pelo Senhor, que aconteceria aqui na terra, entre os homens, entre os seres humanos. Nós vamos ver que este reino, ele foi anunciado por João Batista. Foi anunciado. Em Mateus capítulo 1, dos versículos 1 e 2, está escrito: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quem foi João Batista? Quem era este homem? Que profeta diferente, estranho era este homem? Nós vamos ver que João nasce de uma maneira sobrenatural e maravilhosa, porque seus pais já eram idosos, Isabel e Zacarias. Já tinham orado para que Deus lhes desse um filho. Agora estavam velhos, agora não tinham mais esperança. E o anjo do Senhor vem a Zacarias, quando no seu turno ele está servindo lá no templo, lá no lugar santo. E ali Deus lhe fala: Zacarias, não temas, a tua esposa Isabel terá um filho. Esse menino será separado pelo Senhor, o seu nome será João. O Senhor havia dado o nome de João para ele. E o Senhor disse o que ele haveria de fazer. Seria um profeta. Um profeta. João era também nazireu. João também não era de beber vinho nem bebida forte, e sobre a sua cabeça não passara navalha. João era aquele profeta que foi para o deserto, vestia roupa de couro, peles de camelo, um cinturão de couro segurando as suas vestes. Se alimentava de gafanhotos e mel silvestre e pregava ali no deserto. Pregava arrependimento, era a mensagem dele. Toda a mensagem de João era arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João era mais ou menos da idade de Jesus, com a diferença de 6 meses. Ele era 6 meses mais velho que Jesus. Eram primos, eram parentes. Suas mães eram amigas, eram primas, eram amigas queridas. E João cresce, recebendo a palavra. João cresce e, quando adulto, ele vai para o deserto e ele começa a pregar. E a mensagem de João era a mensagem preparando o caminho do Senhor, preparando o caminho para Jesus, preparando para que as pessoas estivessem e buscassem santificação, para conhecer o Messias, para andar com o Messias e para viver a palavra de Deus. João prega dizendo aos fariseus, aos soldados, aos saduceus, a todos que o procuravam, ele prega de uma maneira prática, dizendo: vocês têm de viver o amor, vocês têm de viver o perdão, vocês têm de viver em contentamento, vocês têm de viver repartindo aquilo que vocês têm. Ele trazia uma mensagem profética. Ele dizia: chegou o reino de Deus, o reino chegou, o reino está próximo, o seu rei aí está.
E João aponta para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mensagem de João era apontar Jesus. Era preparar o coração do povo para buscar uma limpeza, santificação, pois o próprio Deus estava ali no meio do seu povo, em Jesus Cristo, em Cristo, o Messias prometido. João aparece pregando no deserto, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós vamos ver Jesus também. Quando Jesus começa a pregação, Jesus traz a mesma mensagem. A mensagem de Jesus era sobre o reino de Deus, era sobre o reino dos céus. E diz em Mateus capítulo 4, versículo 23, está escrito: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então diz aqui o texto que Jesus ia por toda a Galileia. Qual era a diferença de Galileia e Judeia? Galileia no mapa está ao norte, a Judeia ao sul. A Galileia é uma região fértil, é uma região de agricultores, é uma região muito fértil que dá todo tipo de alimento, muita plantação de trigo, de oliveiras, plantação de figos, de vinhas, muita plantação de hortaliças, de hortifruti, todas na região norte, na Galileia. Ali estava o Mar da Galileia, ali está o Jordão. Mas as pessoas que moravam na Galileia eram pessoas ligadas ao trabalho da terra, ou naquele grande lago chamado Mar da Galileia, ligadas à pesca. Então estavam ligados à agropecuária, ligados à agricultura, à produção, e não eram pessoas de estudo, não eram pessoas que estudaram, fizeram faculdade, mas permaneciam ali, naquele trabalho simples com a terra. E a Judeia? Na Judeia já estava entrando no deserto, a terra já não era tão fértil, a terra é mais seca, o que tem ali em abundância são oliveiras. Há vinhas também, mas não tem aquela beleza de plantação da Galileia. Ali na Judeia já há o deserto onde está o Mar Morto, o deserto onde há cobre e ferro ali nas montanhas. Mas a Judeia é a região onde há muitos estudiosos, onde estão as faculdades, onde estão os líderes religiosos da nação, onde está a capital da nação, Jerusalém, ou Jerusalém. Estão ali, tudo isso está ali ao sul, na Judeia, próximo ao deserto. E ali nós vimos que Jesus, ele nasceu na Judeia, ele nasceu em Belém, mas como o rei estava perseguindo, queria matar, quando soube que o rei dos judeus havia nascido, quando os magos disseram: viemos visitar o rei dos judeus que nasceu, Herodes se levantou e ele queria matar o menino, encontrar a criança e matá-la. E ele ficou sabendo que o nascimento do Messias seria em Belém. E ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo, tentando, nessa matança, alcançar o Filho de Deus, alcançar o recém-nascido Rei dos Judeus. Então, Deus leva de maneira maravilhosa, num livramento, Deus leva José, Maria e o bebê, Jesus, para o Egito. E, cumprindo a profecia, eles ficam lá até que o rei Herodes morre. E então, quando José volta com Maria, sua esposa, eles não vêm para Belém, mas eles vão para Galileia.
eles vão para Nazaré, onde Jesus cresce, aprende o serviço de carpinteiro junto com seu pai adotivo, José. E ali Jesus, em Nazaré, ele tem o testemunho de uma vida íntegra, sem pecado, porque ele mesmo pergunta aos seus conterrâneos: quem de vós me convence de pecado? Quem pode apontar um pecado na minha vida? Por mais que eles procurassem um pecado, dizendo: ele cura no sábado, ele não respeita o sábado. Jesus disse: o sábado não foi feito por causa do homem. Aliás, o homem não foi feito por causa do sábado, e sim o sábado por causa do homem. Eles estavam colocando o mandamento da guarda do sábado acima de todas as coisas, acima do propósito de Deus para aquela lei. E Jesus veio para ensinar. Ele veio para mostrar quem é Deus, o propósito de Deus na vida do homem e trazer a salvação através da sua morte na cruz do Calvário. Então Jesus vem, diz aqui, percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Aos sábados você vai encontrar Jesus na sinagoga. Aos sábados você vai encontrar Jesus lendo o rolo das Escrituras e trazendo a revelação das Escrituras a respeito de si, a respeito da salvação do povo de Israel, da nação. E Jesus vem pregando o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é exatamente aquilo que o povo lá do Antigo Testamento já sabia, já tinha ouvido sobre o reino de Deus. O reino, esse reino maravilhoso onde o próprio Deus haveria de governar. Este reino que haveria de ser diferente de tudo que a terra já experimentou até hoje. Este reino que é chamado de milênio, um período especial na história dos homens em que Jesus estará aqui na terra, reinando desde Jerusalém sobre todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Que coisa tão linda! Este reino prometido ali no Antigo Testamento. Este reino profetizado por Isaías, quando o Senhor fala sobre como será este reino, profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. E o último profeta do Antigo Testamento foi João Batista. João está no Novo Testamento, mas ele nos remete ao Antigo Testamento, porque João, ele experimenta pregar e viver e anunciar o reino de Deus até antes da cruz. Antes de Jesus cumprir o seu papel para o qual veio, que o próprio João apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João apontou para Jesus. João mostrou para os seus discípulos que Jesus é o noivo, que Jesus veio para libertar, que Jesus veio para salvar. Ele é o Cordeiro, mas o Cordeiro que deveria ser morto e morreria na Páscoa. Como o Cordeiro era imolado, ele também seria imolado na Páscoa. Entregaria sua vida por amor dos homens. E ali na cruz, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sim, não sabem o que fazem. Não sabiam o que estavam fazendo, pois Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, o Messias prometido. Perdoa-lhes. Jesus veio como Rei, como Rei. É tão lindo podermos ver ali Jesus na cruz, Jesus sendo torturado, Jesus sendo pregado, mas nós vemos ali Ele pregado entre dois ladrões, entre dois malfeitores, entre dois homens que tinham tudo para serem mortos, para levarem a pena de morte, não só pela lei judaica, mas também pela lei de Roma.
porque estavam envolvidos em homicídio, estavam envolvidos em sedição, como Barrabás, estavam envolvidos em furto, em roubo, eram marginais, eram bandidos e foram crucificados, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. E ali na cruz, um deles continuou blasfemando e dizia: "Oh, Jesus Nazareno, se o Senhor é tão forte, se o Senhor é tudo isso que disse, desce da cruz, salva-te a ti e a nós também, livra a gente, se o Senhor pode alguma coisa." E aquele outro que estava à direita de Jesus, ele chamava a atenção do seu companheiro dizendo: "Olha, não fale assim. Nós estamos aqui pendurados porque os nossos feitos merecem. Nós fizemos por onde merecer esta condenação, mas este homem nenhum mal fez. Ele não merecia estar aqui. Ele fez somente o bem, somente o bem." E Jesus estava ali na cruz. Ele ali estava. E então aquele ladrão da sua direita disse: "Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino." Ele falou do reino, ele cria no reino, ele cria no rei, num descendente de Davi. Em todo tempo as pessoas que queriam ser curadas gritavam: "Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, me salva. Filho de Davi, me cura. Filho de Davi, que eu torne a ver." Jesus, filho de Davi. Reconheciam que ele era o Messias, o filho de Davi, o descendente herdeiro legal do trono de Israel, para se assentar como rei sobre aquele trono. Nós temos duas genealogias de Jesus, uma em Mateus, mostrando Jesus como rei da descendência de Davi por Salomão, que chega até José. E temos uma genealogia de Maria, desde Davi, mas passando por Natã, um dos filhos de Davi, vindo até Maria, que realmente era a mãe do Salvador, que realmente foi no seu ventre colocado a semente da obra do Espírito Santo. Ali estavam duas genealogias, ambas mostrando Jesus como herdeiro legal do trono de Israel. Ele é rei, ele é rei, ele é rei, descendente de Davi, nascido em Belém, e todas as profecias a respeito do Messias se cumpriam em Yeshua de Nazaré, em Jesus. Ele era rei, herdeiro legal do trono de Israel, Jesus. Na pregação de Jesus, ele mesmo falava a respeito do reino. Em Marcos 1, 14 e 15 está escrito: "Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho." Arrependei-vos e crede no evangelho. O reino de Deus está próximo. Essa era a mensagem de Jesus, era ele falando, era ele dizendo: aqui está o rei. Em Lucas 4, 42 a 44, nós lemos: "Sendo dia, saiu para um lugar deserto, e as multidões o procuravam, e foram até junto dele, e instavam para que não o deixassem. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isto é que eu fui enviado." E pregava nas sinagogas da Judeia. É necessário que eu anuncie o evangelho do reino. Nós vamos ver muitas mensagens de Jesus falando sobre o reino. Muitas mensagens. Ele vai trazer muitas parábolas falando sobre o reino de Deus, o reino dos céus. O reino com seu rei. Ele, Jesus, é o rei.
O Apocalipse nos mostra Jesus como Rei, coroado como Rei nos céus, será coroado na terra como Rei. Os judeus clamarão: Hosana, vem Senhor, salva-nos, e gritarão: bendito que vem em nome do Senhor. Clamarão e verão aquele a quem transpassaram, e pranteá-lo-ão como se pranteia pelo Filho unigênito, pelo Filho primogênito. Jesus, Yeshua de Nazaré, o Messias prometido, o Rei deste reino de Deus, prometido no Antigo Testamento e no Novo Testamento anunciado por João Batista, por Jesus em sua mensagem, em suas parábolas. Jesus, Rei dos Reis, Rei deste reino dos céus, do reino de Deus. Você já faz parte deste reino? Você já é súdito deste Rei? Você já experimenta viver dentro da constituição deste reino? Não? Gostaria? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Perdoa os meus pecados, lava-me e purifica-me de toda injustiça e dá-me um coração puro em Tua presença, um coração lavado no Teu sangue, ó Jesus, um coração que Te ama, que Te serve, que Te glorifica, um coração em Tua presença, em todo o tempo. Eu me entrego a Ti para ser Teu e para fazer a Tua vontade. Recebe-me como Teu súdito, recebe-me como ovelha do Teu pasto, recebe-me como Teu filho. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Amém. Amém. Senhor, as pessoas que nos assistem recebam o toque do Senhor, a cura, a libertação, o suprimento, a paz, a Tua doce presença. Os alcance no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Tome posse desta vida eterna. Faça parte, fazendo parte deste reino de Deus. Seja um súdito que vive em santidade, em paz e em alegria. E que Deus te abençoe ricamente. Te espero no nosso próximo programa, no nome de Jesus. Até lá! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.